Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu estou convidando a todos os meus telespectadores que tendem em conhecer a verdade, convido para analisar comigo com responsabilidade uma análise profunda do capítulo 7 de Mateus. Prometo diante do Altíssimo falar somente a verdade, doa quem doer. Nada esconderei, nada omitirei. A verdade tem que ser falada, e os enganadores saiam do meio e me deixem passar. Não terei misericórdia nem mesmo de mim. Se tiver que padecer pelo amor da verdade, não quero ser poupado, pois faço minhas palavras do rei Davi. O zelo da tua casa me devorou, ó Eterno. Sei que muitos versículos deste capítulo têm sido camuflados e suplantados pelos homens que não têm ciência metafísica. Mas sei também que muitos escondem a verdade porque é difícil de se assimilar com as normas espirituais que aprenderam na religião. Então, escondem a ciência contida no texto para que a verdade não apareça. Mas agora todos saberão as verdades que o Mestre falou neste capítulo 7 do livro de Mateus. A primeira iniciativa de um bom intérprete é: se o seu objetivo é ensinar, deve-se aplicar a arte da hermenêutica, porque auxilia na busca de uma interpretação satisfatória ao Espírito Santo. Antes de iniciar a leitura de um livro ou capítulo, ou texto em que se deseje explicar, o bom hermeneuta faz perguntas de praxe ao texto em que será evidenciado. No caso, o que vamos estudar agora, o capítulo 7 de Mateus, por exemplo, quem escreveu este livro? Matitiarro, que chamam de Mateus. Quem falou no capítulo 7? Yahushua. A quem ele falou? Aos seus discípulos presentes e aos posteriores, pessoas a quem ele anelaria vê-las convertidas. Sua finalidade: ensinar e preparar pessoas para uma vida promissora espiritual com êxito. Agora que temos evidência das finalidades e propósitos dentro deste capítulo que vamos ler, abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse estudo. Primeiro disse o Mestre: não julgueis para que não sejais julgados. O modo simples e exortativo do Messias falar, não julgueis, é a forma de prevenir o seu seguidor a não difamar e nem precipitadamente culpar alguém sem antes ter certeza do que está a analisar sobre o pecado de outrem. Claro que sua exortação é especificamente endereçada para os neófitos que não receberam autoridade para analisar vícios de aprendizes do caminho. Não julgueis, quis dizer o Mestre, não se atreva a condenar quando não fores capaz de julgar a tua própria vida, para que não sejais julgados. O correto juiz não deve ouvir uma réplica que também o condene por seus vícios. Vou elucidar para vocês uma narrativa de Shaul escrevendo aos Coríntios, que ajudará você a entender melhor o significado deste primeiro versículo de Mateus capítulo 7. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 5 versos 9 a 13. Observe que Shaul dá direito de alguém julgar a outrem, desde que se tenha capacidade e autonomia para executar juízos sobre subordinados. Parece uma contradição com o ensino do Mestre, mas não é. O Mestre diz: não julgueis, mas Shaul diz: se alguém é nomeado para liderar sobre um povo, esse tem direito de julgar. Observem a partir do verso 9 do capítulo 5 de 1 Coríntios capítulo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Com isso não me refiro à comunicação em geral com os pecadores deste mundo, ou com os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque não vos seria necessário sair do mundo.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, se dizendo convertido, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Disse Shaul: pois que me importa julgar os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro? Verso 13: mas o Eterno julga os que estão de fora, tirai esse iníquo do meio de vós. Se você não entender o sentido em que o mestre fala, não julgueis, abra os olhos ao que vou dizer agora. Você, como pai ou mãe, não poderia julgar os atos ilícitos dos seus filhos? O patrão não poderia julgar os atos de seus empregados quando se portarem indiferentes às normas de sua empresa? O pastor não poderia expulsar do convívio da igreja um membro que está a se prostituir, trazendo mau exemplo para os demais? Então, não julgueis quando não puderdes julgar. Por quê? Com a medida com que medirdes aos outros, vos hão de medir a vós também, porque pecais igualmente aos que vós julgais. É essa a verdade que o Messias quis passar para nós outros. Verso 2: porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós também. Versos 3, 4 e 5: e porque vês o argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Corrige a tua vida primeiro, para poderes olhar para a vida do teu irmão. Não julgueis para não serdes julgados também. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se vos despedacem. Não dar aos cães as coisas santas, alude-se não falar da boa semente aos falsos mestres. É evidente que a fala sobre cães parte do mestre e depois do Shaul. Isto significa que não necessariamente teríamos uma interpretação para o nosso tempo, mas como se vê que as figuras de cães entre o povo de Israel se refere aos falsos profetas, ou pessoas sem responsabilidades com a verdade do alto, que dá preferência à vida terrena e despreza a que virá. Lemos em Isaías e veremos a alusão sobre cães. Isaías 56, verso 11. São cães devoradores e insensíveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Para estes, Yahushua adverte: não falem das coisas santas, pois eles desprezarão o conhecimento. Onde existe esse tipo de pessoas, o mestre adverte: não entregueis a eles a minha sã doutrina. Do mesmo modo, os homens de espíritos pervertidos são representados por natureza de porcos. Versos 7 a 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O mestre deixa uma porta aberta para os pedintes de seus favores. Pedi e dá-se-vos-á. Ele quis dizer que aquele que pede recebe, mesmo que seja a longo prazo. Seu amor e bondade favorecem aos aflitos. Quero dizer que, conhecendo bem as leis espirituais, digo que o Messias não falaria nesse versículo para os que já se encontram em estado de perfeição de conhecimento, mas aos que manquejam na fé. Porque ele mesmo diz em João capítulo 15, verso 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Observe, é preciso a pessoa ser uma portadora 100% das verdades do Messias e guardar os seus mandamentos.
Se você tem as palavras do Messias guardadas no seu coração, no seu entendimento, será ouvido sem hesitações. Portanto, buscai e achareis. Mesmo que a pessoa ainda não seja um discípulo pleno do Machia, poderá tentar pedir uma vida estável pelo Espírito Santo. Pois ele disse: batei e abri-se-vos-á. Voltando ao versículo 7 de João, capítulo 15, não é batendo que se abre, mas guardando as palavras dele, vivendo em plena comunhão. Aí sim, quando pede, se abre. Como já disse, o Messias falou para os neófitos imperfeitos: batei, batei. Mas para os perfeitos, ele diz: se pedir, abrir-se-á. Não porque bateu, mas porque mereceu o seu favor. Verso 8: pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Vamos aos versículos 9, 10 e 11. Disse o mestre para todos: ou qual dentre vós é o homem, que se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Messias garante que o Pai jamais faltará aos seus filhos, mas vale a pena salientar que discípulo não é filho. O Filho do Eterno é o homem que chegou num estado de perfeição espiritual. O discípulo é apenas um aprendiz. O aprendiz não recebe o que quer na hora que quiser, mas o filho sim. Quando pede, recebe de imediato, porque é filho. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. No versículo 12, o mestre dá uma lição de humildade, sabedoria e prudência. Quer ser feliz? Promova a felicidade de alguém. Quer viver em paz? Promova a paz com todos. Quer ser perdoado? Perdoe também. Quer ser amado? Ame também. É essa a lição do verso 12 para todos de modo geral. Verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Observem comigo, muitos interpretam que a porta estreita é o Messias, e realmente o é, mas o caminho que leva à perdição não é o que os pregadores da religião dizem. Por causa desse tal de inferno que os romanos inventaram, ficou difícil para eles, os intérpretes, falarem a verdade sobre esse versículo. Dizem que o termo perdição se refere ao pseudo-inferno. Isso não é verdade. Perdição é o ato de perder algo que se tem em mãos, e a vida eterna ninguém tem em mãos, porque ela é uma doação do Eterno por predestinação, e não depende do homem, não depende de quem quer, mas do Pai que o escolheu. Romanos capítulo 6 e verso 23. Muitos andam pelo caminho da perdição, que é o caminho do engano e da mentira, mas nem por isso iriam para o tal inferno, se isso fosse verdade. O resultado dos que andam pelo caminho largo é ficar fora do reino milenar do Messias. Esses vivem pelo caminho largo. O fim para eles é não participarem do reino milenar do Messias e não terão parte na primeira ressurreição. É o resultado de quem anda pelo caminho largo, o caminho da perdição. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Porta estreita representa o Messias, com seus preceitos e normas de vida. O caminho que conduz à vida é o Messias, e a vida é o reino milenar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos para o verso 15. Neste verso 15, o Messias adverte aos seus aprendizes a não se deixarem levar pela conversa dos falsos ensinadores. Guardai-vos
dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O disfarce não significa trajes ou aparências exteriores, mas a fala mentirosa parecida com a verdade. Para muitos, o falso profeta é aquele que prega errado algo das Santas Escrituras, mas não é isso. Muitas pessoas pregam e ensinam coisas erradas, porém não são falsas. Não obstante, são pessoas que juram por sua ingenuidade e sentem que não estão traindo e nem subtraindo a verdade, simplesmente porque já aprenderam errado e dessa forma eles pregam. O falso ensinador é pervertido de natureza, ele ensina errado sabendo que está errado e fazendo os outros errarem. Mas por ganância da vida presente, ele o faz sem temer ou respeitar a verdade do Eterno. Verso 16: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Preciso explicar com mais detalhe o que o mestre quis dizer nesse versículo. Pelos frutos os conhecereis. Para muitos que sem entendimento interpretam as escrituras ao seu bel prazer, ensinam que os frutos que tornam reconhecido um falso profeta é a forma que ele se apresenta na sociedade, bebendo, fumando, maldizendo a outrem, infiel nos compromissos. Mas eu quero lhes dizer abertamente que não são essas qualidades que podem identificar um falso profeta. O comportamento social não diz nada sobre o falso ou o positivo falso profeta. O falso profeta se conhece pelo que ele prega ou ensina. Falso profeta vem de profecia falsificada. Se um homem ensina contra as profecias, esse é falso. Qualquer pregador não é falso profeta, desde que seja ignorante e ensine errado porque aprendeu errado. O falso profeta, ele prega uma coisa e vive outra, porque ele busca o seu próprio interesse. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Frutos bons, verdade, justiça, amor, paz. Frutos maus, mentira, injustiça, desamor e guerra. Não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Muitos já estão eliminados do reino do Messias e não sabem. Todos os que produzem frutos maus já foram eliminados do convívio espiritual do Mashiach, porém não se apercebem. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. No verso 21, o mestre elucida sobre o seu reino e como alcançá-lo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O reino do céu é o milênio. Para lá somente irão aqueles que fazem a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos conheçam o seu Filho como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e guardem seus mandamentos. Muitos acham que ser servo e servir ao Rei é apenas pôr uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí conversando o que dá na cabeça. Mas não é isso. É preciso que se saiba o que se diz, o que se faz e o que se ensina. Veja o que diz o Messias no verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente, disse o mestre: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há muita gente sem noção de hermenêutica e luz da verdade que interpretam essa fala do Messias como se fosse uma condenação para o inferno, como dizem os católicos.
Mas isso não é verdade. O mestre expressamente diz que não conhece essas pessoas que curam e que expulsam demônios, esses que alegam ter vivido com ele em espírito. Isso não é verdade. O mestre expressamente diz que não conhece essas pessoas que curam e que expulsam demônios e que alegam ter vivido com ele espiritualmente. Esses estarão separados do reino milenar. Da vida eterna, talvez não. Digo talvez porque nem todos são predestinados à vida. Todos aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram as correntes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha, e a rocha é o Messias. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, disse o Messias, e não as põe em prática, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes e sopraram os ventos, e grande foi a sua queda. Ao concluir o Messias esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas que falavam sem autoridade.